Olá galera, meu nome é Silvio Freitas e hoje nós vamos falar sobre o círculo trigonométrico. Assunto de tão importância para a trigonometria que você vai aprender como que se chegam a alguns valores que você montou naquela sua tabela de razões trigonométricas. É muito comum você também encontrar esse tópico com o nome de ciclo trigonométrico. Em alguns livros você encontra desta forma. Aqui nós vamos tratar como círculo trigonométrico. E o que é esse círculo trigonométrico? Acompanha comigo. Nós vamos definir como sendo um círculo trigonométrico uma circunferência de raio 1 com centro na origem do plano cartesiano. Então aqui está a nossa circunferência com centro na origem do nosso plano cartesiano, x, y, aqui o ponto O representando o centro desse plano. Então, o ponto O, ele tem uma abscissa e uma ordenada, que se é a origem, ambos valem 0. E o ponto A, nós vamos definir esse ponto A como sendo a origem desse nosso círculo. Ok? Cuidado para não confundir a origem do plano cartesiano, xy, com o ponto A, a origem do círculo trigonométrico. Esse ponto A, então, ele fica definido, sua abscissa mede 1 e sua ordenada mede 0. Porque se a circunferência tem raio unitário, do centro a qualquer ponto da circunferência, raio vale 1, a medida vale 1. Então, aqui significa que o x tem uma unidade e o y tem 0 unidades, definido, então, o nosso ponto A. Mas, Silvio, o que nós vamos estudar aqui no nosso círculo trigonométrico? Recorde-se uma coisa. Você já estudou que o comprimento de um arco L é dado por alfa vezes o raio. Esse alfa em radianos, correto? No nosso caso, como essa circunferência tem raio unitário, se você substituir aqui o R por 1, olha só, o comprimento do arco, alfa vezes 1, ou seja, o comprimento do arco é igual ao ângulo dado em radianos. O que isso significa? Significa que, se nós acrescentarmos a essa circunferência um determinado ângulo central, alfa, significa que o comprimento desse arco, aqui no caso, é limitado pelos pontos A, e por esse ponto, um ponto qualquer, P, significa que o comprimento desse arco, AP, vai ser igual ao ângulo central formado no nosso círculo. Ou seja, nesse caso, o comprimento do arco AP é igual a alfa. Bom, então você já sabe que o arco, então, ele tem comprimento igual ao ângulo central determinado por dois raios. O nosso círculo trigonométrico, então, como está associado ao sistema cartesiano, x, y, então o círculo ele fica dividido em 4 partes iguais. E cada uma dessas partes recebe o nome de quadrante. Então, essa parte aqui, uma delas, nós chamamos de quadrante. Bom, como são 4, então nós vamos diferenciar cada um deles por uma numeração. Vamos chamar, por exemplo, de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Mas quem vai ser o primeiro quadrante, então, Silvio? Nós vamos chamar de primeiro quadrante aquele em que a abscissa e a ordenada, aquele em que os eixos das abscissas e das ordenadas, ambos são positivos. Isso acontece justamente aqui, onde eu estou mostrando para vocês. Eixo x positivo, eixo y também positivo.
A partir daí, vamos convencionar o sentido anti-horário como sendo o sentido positivo de deslocamento sobre o nosso círculo trigonométrico. E aí, então, os quadrantes recebem as seguintes numerações. Esse é o primeiro, então esse é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Recorde-se que nós comentamos que nesse ponto, foi chamado de A, ele é a origem do nosso círculo trigonométrico. Então aqui é o ponto x valendo 1, y valendo 0. Recorde-se que toda a circunferência ela tem comprimento o comprimento de toda uma circunferência é 2 vezes π vezes r. Lembre-se? No nosso caso, o raio vale 1. Então, o nosso comprimento, vamos chamar aqui só de c, ok? Nesse caso é igual a 2π. Então, se uma pessoa sai de A e se desloca sobre essa circunferência, retornando ao ponto A, então ela terá se deslocado 2π de comprimento. Então, como foi dividido em 4 partes iguais, se você divide, então, esse comprimento, olha aqui, se você pega 2π e divide por 4, simplificando aqui, a gente vai encontrar π sobre 2. Isso significa que cada quadrante tem uma variação em seu comprimento de π sobre 2 unidades. Então, partindo da origem, do zero, chegando ao final do primeiro quadrante, significa que eu me desloquei sobre essa circunferência, sobre o nosso círculo trigonométrico, π sobre 2 unidades. Então, aqui, em um ponto que eu vou chamar de B, significa que de A até B eu me desloco π sobre 2 unidades. Se eu continuo me deslocando no sentido positivo, chegando até o final, no ponto final do segundo quadrante, vou chamar esse ponto de A', significa que eu vou me deslocar mais π sobre 2 unidades. Então, eu vou me deslocar um total, em relação à origem, eu vou me deslocar um total de π unidades. E continuando nessa ideia, aqui, no ponto B', mais π sobre 2 unidades, então, desde A, um total de 3π sobre 2, e então, retornando ao ponto A, eu completei uma volta no meu círculo trigonométrico, e a gente já sabe que esse comprimento é igual a 2π. No nosso círculo, nesses quadrantes, é muito comum a gente fazer um esquema de sinais para que vocês não se esqueçam que aqui nós estamos trabalhando com o plano cartesiano e vamos associar a esse plano cartesiano alguns ângulos. E dependendo de onde esses ângulos estejam localizados, eles podem estar sobre um ponto no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Então lembre-se que a abscissa dele pode ser positiva ou negativa e a ordenada também. Então é muito comum você ver o seguinte desenho. A pessoa faz assim sobre o eixo X. À direita positivo, à esquerda negativo. Só para recordar que, caso você se desloque um determinado comprimento, tá? E que você pare ou no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, significa que nesse ponto a sua abscissa vai ser sempre positiva. Se você parar sobre qualquer ponto em cima da nossa circunferência que esteja ou no segundo ou no terceiro quadrante, significa que essa abscissa vai ser negativa. A mesma coisa a gente pode fazer para a ordenada. A gente já sabe, para cima ela é positiva e para baixo ela vai ser negativa. Silvio, explica melhor um pouco isso daí. Veja bem,
Vamos sair de A e nos deslocar de A um arco até o ponto P. Então, saindo de A até P. P está no segundo quadrante. Então, significa que, para esse ponto P, vamos escrever aqui ao lado, ele tem uma abscissa e uma ordenada, um x e um y associado a ele. E que, nesse caso, a sua abscissa ela é negativa, porque ele está sobre um ponto no segundo quadrante, e que sua ordenada é positiva. Agora, o interessante aqui é que o arco AP ele tem medida igual ao ângulo central formado pelos raios OA e OP. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que aqui está o raio OA, nesse ponto. E aqui está o raio OP. Então, se eu me deslocar um determinado ângulo formado aqui por esses raios, eu sei que a medida desse ângulo em radianos é igual ao comprimento desse arco. E o que a gente quer com isso? Mais na frente, nós vamos ver que isso está diretamente relacionado à medida do seno e do cosseno desse ângulo central. E é isso que nós vamos ver na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá!